A Casa do Mistério ou A Casa do Renascimento, de Gildeci de Oliveira Leite, publicado pela editora Segundo Selo, obra indicada para o vestibular da UNEB. Nessa fala minha, eu farei algumas confluências entre a temática de A Casa do Renascimento com Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, obra também indicada para o vestibular da UNEB, e finalmente com a obra Capitães de Areia, do nosso queridíssimo Jorge Amado. Antes de começarmos, é importante eu falar para vocês que, sendo uma análise para o vestibular da UNEB, eu farei alguns spoilers baseado no livro A Casa do Renascimento. Portanto, eu sugiro, se você ainda está lendo, está em curso de leitura, é melhor você terminar a sua leitura e voltar para o comentário depois. Combinado? O livro A Casa do Mistério ou A Casa do Renascimento nos conta a história da família Santos, mais especificamente de dois gêmeos, José e Antônio. José casa-se com Maria, uma moça muito bonita e evangélica, e motivado por essa paixão, José acaba por seguir a religião da sua esposa. Ao contrário de Antônio, que permanece participando ainda dos cultos afrodescendentes, principalmente das religiões de matriz africanas. No enredo dessa história, nós vamos ter um personagem também muito importante, que é um personagem basilar, que é o pastor Messias. O pastor Messias, ele é a representação aqui na obra desses pastores que geralmente usa a religião para se beneficiar em causa própria. É importante também que se diga que o pastor Messias, ele pertence a uma denominação chamada Reino dos Céus, e nessa igreja Reino dos Céus, que é na verdade um grande palácio, sendo a matriz em Salvador, mas tendo a sua sede na cidade de São Paulo, vai ter uma grande quantidade de fiéis. E Maria, esposa do José, ela frequenta essa denominação, a Igreja do Reino dos Céus. Só que, o que é que acontece? Na Igreja do Reino dos Céus, nós vamos ter um sétimo andar. E nesse sétimo andar, é como se fosse uma suíte de luxo, em que muitas fiéis são levadas para lá e são exploradas sexualmente. Sim, isso mesmo, explorada sexualmente. Uma coisa interessante nessa obra é a gente também perceber, tá, como ele vai trabalhando com os nomes, porque geralmente os nomes são bíblicos. Veja que o nome do pastor é Messias, nós temos aqui o apaixonado pela esposa, que é José, e José é apaixonado por Maria, percebe? Então, é dentro dessa ritualística que o Gildeci de Oliveira ele vai nos conduzindo nessa história. José e Antônio são dois irmãos gêmeos que nascem no dia 27 de setembro. Portanto, a data também já é muito simbólica, porque o 27 de setembro nós temos a comemoração, tá, dos Cosmo e Damião. Então, é nesse dia o aniversário deles. Um ponto muito interessante que conta essa história é a voz narrativa de Exu. Exatamente. Exu é quem conta a história. E por si só, a história é cheia de idas e vindas. Por sinal, Exu chega a nos dizer que ele vai contar por si, da maneira que a história for vindo à sua mente, e cabe a nós, ao final, tá, remontar isso tudo para ter uma completude dessas histórias. E aí fica por conta de cada um. Mas voltando ao aniversário, os irmãos nasceram em 1998, estamos no ano de 2019 e teria esse aniversário. Só que no dia do aniversário, José, ele vai para a igreja, mas antes de ir para a igreja onde sua esposa já está, ele passa no Campo da Pólvora, onde está tendo um samba, onde está tendo, né, uma mesa, um grupo de pessoas dançando os afoxés. Tem uma coisa muito curiosa, porque Jerônimo, né,
que canta Eu Sou Negão, da música, está lá e ele tem esse contato com o músico Jerônimo. Então veja que o Judeci de Oliveira, ele vai compondo na narrativa muito da questão da baianidade, principalmente da cidade de Salvador, onde a história acontece. Por falar na cidade de Salvador, dois espaços aparecem muito na história: Pirajá e Cajazeiras 10, porque Pirajá é onde José mora com Maria e em Cajazeiras 10 é onde vai estar a chamada Pedra de Xangô, em que no dia do aniversário, tanto de José quanto de Antônio, está tendo um ritual em comemoração ao aniversário dos gêmeos. E aí nós vamos ter os personagens, né? Que é Dona Eugênia e Joaquim de Oxalá, que é o pai dos dois gêmeos. Cada qual buscando um direcionamento religioso para a noite do aniversário. E nós vamos ter uma grande surpresa quando José chega na igreja, porque em busca da sua esposa, ele acaba tendo acesso, ele por ser um vigilante, ele vai ter acesso à igreja, e chegando no 7º andar, ele vai ter a esposa dele em ato de pecado adultério, justamente com o pastor Messias e um outro conglomerado de pessoas. O 7º andar era um espaço de prostituição, tá? Então é importante também que você registre isso. E abalado com aquilo, porque tem uma série de câmeras, o 7º andar e a igreja como toda, ela é toda filmada, né? Tem um painel eletrônico em que o pastor Messias tem um acesso geral de quem está na igreja, quem frequenta a igreja, quem está em cada cômodo. E no 7º andar, nessa suíte de luxo, lá estava a mulher de José. Transtornado com isso, José vai buscar tirar satisfação com o pastor Messias. E o pastor Messias, armado, tá? Ele vai, na verdade, buscar atirar em José. Mas aí é que entra uma coisa muito interessante, porque dentro desse plano, lá em Cajazeiras 10, na pedra de Oxum, Ogum, Oxóssi e todas as entidades ao lado da família, lembra que o pai é Joaquim de Oxalá, nessa noite, no momento que está batendo os tambores, nós vamos ter a intervenção dos orixás e essa bala, quando ela sair, ela vai bater no patuá, né, que é um amuleto em que José está usando, e José irá cair. Mas o pastor Messias tem a opção ali de atirar e matar definitivamente, mas ele vai hesitar. Aqui é importante também esclarecer para vocês que ele não apenas hesita, porque nesse momento Exum está dialogando com ele, conduzindo ele, mas deixando o livre arbítrio. E o pastor Messias deita próximo a José e naquele momento o narrador diz que um estampido se ouviu. Várias fiéis correram, estavam todas nuas porque estavam no 7º andar, e agora nós vamos ter dois corpos no chão. O corpo de José e o corpo do pastor Messias. Nessa parte em diante da narrativa, a gente vai ter algo muito interessante, porque a família de José vai requisitar o corpo para fazer o funeral mediante a tradição do candomblé, mas Maria vai querer velar o corpo do esposo dentro da igreja. E aí é interessante também que se diga que nesse momento já existe toda uma narrativa criada pela igreja para construir o que aconteceu ali com José. Então a gente vai ter repórteres, a gente vai ter a mídia, se grava isso através dos celulares e isso acaba disseminando. Várias pessoas começam a acompanhar, tá, essa briga religiosa. Aqui vai lembrar um pouco, né? Aquela passagem que nós temos lá no Pagador de Promessas do Dias Gomes, se pode ou se não pode levar o corpo, né, para dentro da igreja. Aqui, na verdade, é onde José deve ser sepultado. E isso irá viralizar. Existe agora algumas idas e vindas, até que a gente vai descobrir que o pastor Messias era parente de José. E ele tinha também uma iniciação ao candomblé. Por isso que, naquele momento, quando ele atirou,
a bala vai bater no amuleto que está em José e essa bala resvala no próprio Messias. Então, no final, o que é que a gente descobre? Que José permanece vivo, mas quem estava morto de fato era o pastor Messias. Tudo isso contado para nós pela voz de Exum, que é quem nos conduz em toda essa narrativa. O romance do Judeci de Oliveira é uma crítica corrosiva, principalmente à intolerância religiosa, uma crítica que se faz aos falsos profetas, que utiliza da religião para benefícios próprios. E assim, ao final da história, nós temos o corpo, do pastor Messias sendo sepultado não após um ritual evangélico, mas sendo sepultado após um ritual lá no terreiro de Candomblé, que fica lá na Pedra de Xangô. Uma coisa interessante também de vocês notarem, atrelado à questão dos nomes, como eu disse para vocês, todos com origem bíblica, nós temos o título, Casa do Mistério ou Casa do Renascimento. A morte de José, e a morte, entre aspas, porque ele acaba não morrendo, mas quem morre é o pastor Messias, isso é um mistério que vai sendo contado gradativamente. E ao final a gente descobre a inversão das mortes. E a gente tem ali em José o renascimento. Por quê? Porque José, a partir daquele momento, ele sai da igreja e vai seguir a sua religião de matriz africana, que já era da sua família Santos, e naquele momento ele também abre-se mão daquele relacionamento que ele tinha com Maria, para viver agora a sua própria vida, com sua própria escolha e fazendo o seu livre-arbítrio. A Casa do Mistério ou a Casa do Renascimento.